Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento que a gente faz pelo Design Club Arauco. Estamos muito felizes em tê-los todos aqui, é uma honra. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a Arauco, inicialmente, mas é breve, logo o Cassal chega para contar mais para vocês sobre a Feira de Milão. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ana Marchetti, eu sou arquiteta e por 10 anos eu estive nos sapatos de vocês como arquiteta que projeta e entrega projeto a cliente final. Então, eu sei todo o processo de um projeto, eu sei a quantidade de detalhe que é necessário para um projeto e vale ressaltar que por ter passado por isso, eu entendo exatamente quais são as nossas necessidades em relação a uma marca de MDF, o que a gente precisa de informação, o material que a gente precisa ter acesso para montar mood board para cliente, enfim. E como é que funciona aqui a parte criativa da Arauco? Nós somos uma equipe de 3 especificadores, eu em conjunto com a Tamares e o Marco Parrino, atendemos o Brasil inteiro em se tratando de arquitetos, escritórios de arquitetura e de design, e indústrias da indústria moveleira. E o Cassal, ele é o gerente de produtos e inovação. Ele é a pessoa que está por trás da criação do nosso portfólio como um todo. Vale ressaltar que todas as novidades, o que está acontecendo, sempre estão nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não acompanha, tem o @, ali do lado, e eu convido você a estar conosco mais de pertinho. E os @ de nós especificadores também, onde nós conversamos com os escritórios que atendemos. Agora, eu quero trazer vocês um pouco para o meu novo mundo, né? O mundo de alguém que está na Arauco. É uma honra para mim estar nesse time, porque quando eu projetava, eu já especificava os produtos da Arauco, então eu sei bem, eu sabia do portfólio antes de estar desse lado, mas o que eu não tinha ideia era o tamanho da Arauco como empresa. Nós somos a maior produtora de painéis das Américas e a gente tem operações em mais de 80 países. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo ali no mapa é onde a gente está localizado de alguma forma, seja com fábrica, escritório, enfim. Tem vários setores da Arauco espalhados pelo mundo. E por que especificar Arauco? Por que eu vou escolher Arauco ao invés de escolher outra marca? A gente preza muito por qualidade quando a gente vai fazer os nossos projetos. Quando a gente especifica uma chapa de MDF, ela não vai ser só uma chapa de MDF, ela vai virar uma porta de um armário, ela vai virar um painel numa parede, e a fixação de uma ferragem nesse material, enfim, é muito importante que o material tenha qualidade. E o que garante que ele traga essa qualidade é as tecnologias mais avançadas que a gente usa na produção. E como é que funciona a criação do portfólio? O pessoal aqui do setor de criação da Arauco está sempre muito ligado em tudo que está acontecendo no mundo. Aí, ao captar essas tendências nas diversas feiras que acontecem pelo mundo, a gente traz para a nossa realidade, filtra e vê o que cabe ao nosso contexto cultural. E a partir daí, a questão de versatilidade, de uso de aplicação, a gente define um portfólio. E por último, mas não menos importante, a Arauco é uma empresa extremamente preocupada com o meio ambiente. A gente tem práticas rigorosíssimas para manter a produção dentro do sustentável. E o que comprova essa preocupação com o meio ambiente são os nossos selos, que eu vou mostrar a seguir no próximo slide. Nós temos esses 4 selos, mas eu vou ressaltar 2 deles nesse momento, que podem ser usados por vocês como argumento de venda ao falar para o cliente de vocês que vocês usam o material da Arauco. O primeiro deles é o carbono neutro. O que significa carbono neutro? Toda grande indústria emite gás carbônico na atmosfera, mas com a quantidade de floresta que a Arauco tem, a gente acaba filtrando e compensando essa emissão de gás carbônico, então ficando num ponto positivo nessa situação. Nós fazemos bem ao meio ambiente, mais do que a emissão do gás carbônico em si. E o BioClean é uma tecnologia que a gente encontra na melamina do MDF, que é a superfície que reveste o MDF. Então, tendo essa melamina sem data de validade, enquanto a melamina está ali, ele funciona. É uma tecnologia que mata vírus e bactérias. E por que eu falo isso? Quando você vai falar para o teu cliente que você vai projetar um espaço kids, uma clínica, um consultório, é muito importante que ele saiba que ao ter esse produto, se ele entra em contato com vírus e bactéria, ele mata esses micro-organismos super rápido, que faz com que a propagação diminua muito a longo prazo. Então, é bem interessante que vocês usem esse argumento ao apresentar a especificação desse material para os clientes de vocês.
E agora a gente vai passar um vídeo sobre o Design Club para falar de uma forma mais macro de como funciona, mas em seguida eu vou pontuar cada questão que envolve nesse programa. Então, vamos às formas de pontuar. De que maneira você consegue atingir a pontuação para ir para Milão ano que vem conosco? A primeira forma é através de compras na Arauco Online. E aí você vai me dizer, Ana, eu não compro MDF. Quem compra MDF é o meu marceneiro. Como assim através de compra? Foi pensando nisso que a gente pensou em uma forma que o marceneiro se sentisse privilegiado por estar trabalhando em parceria com você. Então, quando você se inscreve no Design Club, você recebeu um código do especificador, tá certo? Usando esse código e passando para o teu marceneiro, o marceneiro vai receber um cashback quando ele efetivar a compra na Arauco Store. Dessa forma, ele vai querer mostrar que ele está em parceria com você, porque ele vai ter uma vantagem financeira na situação. A segunda forma de pontuar é através das publicações que você fizer nas suas redes sociais, no Instagram. Precisa ser no feed do Instagram, porque a gente, para analisar essas postagens, a gente precisa de um período maior do que 24 horas. E é muito importante ressaltar que quando vocês puserem os projetos de vocês no Insta, esteja especificado embaixo quais padrões foram usados. Ou até pode ser também uma foto de um processo criativo, você fez um mood board lindíssimo, tira uma foto, publica, diz que usou os padrões da Arauco, quais padrões usou e marca a hashtag Design Club Arauco. Assim você pontua também. Outra forma, a terceira forma de pontuar é através do carregamento desses projetos na nossa plataforma. Então, ao abrir a plataforma, você vai ver que tem um botão para carregar a imagem e um botão para carregar o PDF. Por que a gente pede o detalhamento de vocês? Porque a pontuação, ela é proporcional à quantidade de MDF usada no projeto. Então, se você tem um projeto que reveste parede e teto de MDF, ele vai pontuar mais do que um projeto que tem só mobiliário em si. A quarta forma é através da participação em eventos. Importante ressaltar que ao final desse evento, inclusive, vocês vão receber um link em que vocês vão preencher um questionário para validar a pontuação pela sua presença aqui. Então, estando aqui, você pontua nos próximos eventos, sejam eles online ou presenciais na região de vocês, também pontuam. E as pontuações turbo, que são situações específicas em que vocês vão ser avisados e terão a oportunidade de pontuar também. Agora, daqui a pouquinho, eu só vou pedir 2 minutinhos antes para falar um pouquinho sobre o Cassal e eu vou chamar ele para conversar com vocês. Mas o Cassal, gente, foi uma honra estar trabalhando com ele, porque ele é uma pessoa que carrega uma bagagem cultural sensacional, ele tem vivências e ele pesca informações, ele tem um olhar que a maioria das pessoas não tem. Então, ele vai passar um pouquinho para vocês o que ele viu lá na Feira de Milão e um pouquinho da história dele. Vou passar a palavra para o Cassal. Cassal, bem-vindo ao nosso evento. Pessoal,
Parece que a gente teve um probleminha aqui com o som. Boa tarde para todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Ana. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Cassal, sou gerente de produto e tendências da Arauco. Diferente da Ana e de vocês, eu também sou, como arquiteto, eu tive praticamente 2 clientes, Maciça e Arauco. Então, não cheguei a atuar como arquiteto, apesar da minha formação de arquiteto e designer. Eu entrei nesse mundo de painéis há mais de 20 anos, quando eu fui convidado para fazer a introdução do MDF no Brasil, que até então não existia. E foi um desafio enorme, mas muito, muito atraente, que me fez, inclusive, desistir de um mestrado que eu estava começando. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a coleção Tons do Brasil, e depois eu vou fazer algum link com o que a gente viu em Milão. A coleção é bem enxuta, é composta só de 7 padrões, são 3 cores e 4 madeirados, inspirados nos biomas brasileiros. Então, o primeiro é o Cristalina, que é como a gente chama nosso Off-White. Ele tem esse nome em função da cidade de Cristalina, em Goiás, onde se encontram as maiores jazidas de cristal de quartzo, que tem essa coloração bem clarinha. Segundo padrão é o Jalapão, também faz referência ao Parque de Jalapão, com aquelas paisagens de cor terra avermelhada, quase ferrugem, e é um padrão também no acabamento mate e de fácil combinação com vários outros produtos e padrões. Petar é um parque no estado de São Paulo, onde se encontram cavernas e montanhas com rochas pretas, e essa inspiração que dá nome ao nosso petar, ao nosso padrão, que na verdade é uma madeira ebanizada. Maragogi, inspirado naquelas formações de piscinas naturais na praia de Maragogi, com águas muito clarinhas. É um verde realmente muito claro, muito diferente dos outros 2 verdes que a gente tem no nosso portfólio, e faz uma bela composição, não só com esses verdes, mas também com outros padrões do portfólio. O Atlântica leva esse nome em homenagem à nossa Mata Atlântica, que é o berço das grandes espécies de madeiras brasileiras, muitas delas, inclusive, com tonalidades avermelhadas. A cor do padrão também responde a um movimento retrô de anos 70 e 80, quando se usavam muito madeiras vermelhas. Isso agora começa a voltar. Cerrado tem esse nome em função também da cor, que é muito similar à vegetação seca do cerrado. É um padrão bem lineiro, sem pouco contraste, sem poucos desenhos da madeira, muito fácil de usar em qualquer ambiente também e muito fácil de combinar, até mesmo com outras madeiras. E o Maraú faz referência à Península de Maraú, paraíso lá na Bahia, onde tem uma formação de areias brancas, junto com o movimento do mar, cria esses desenhos ondulados muito nessa linha do que é o padrão do Maraú. Em Milão, é importante dizer que a gente visita a feira, não só de Milão, mas tantas outras pelo mundo, sempre com um olhar nosso, é um olhar de Arauco. Então, uma atenção maior no que são padrões, cores, texturas, esse tipo de coisa, tudo que pode alimentar a nossa criação. Então, o que a gente viu este ano em Milão foram cores, metalizados, pedras, madeiras e os ripados. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Bom, o branco, já antes de Milão, eu já tinha observado em outras feiras que o branco praticamente deu lugar ao off-white. Quase não se vê branco em nenhum desses eventos, nos ambientes, e sim o off-white.
que no nosso caso a gente batizou de cristalina, que aparece mais num ambiente, na arte, num dormitório. O anterior era uma cozinha, não comentei. Depois, um segundo movimento que a gente observa é de amarelos, muitos tons de amarelo, desde amarelo muito clarinho até aquele amarelo seco, queimado, que é o nosso damasco. Muito similar a essa foto que aparece aí. Algumas vezes esses amarelos aparecem apenas como detalhes, né? Ou nos estofados, e outras vezes eles realmente fazem um ambiente completo. Então, aqui tem dois exemplos, né? Um nicho de cabeceira de cama e uma mesa pequena, mesa de bar. E depois o azul. Eu acho que o azul é um grande destaque para comentar. O azul parece que tá ganhando um espaço bem maior, e não sei se o azul não vai ser a próxima cor da vez, né? Como é o caso do verde, né? Que surgiu há 3, 4 anos e continua muito forte. Também são vários tons de azul, desde o clarinho até o que eu chamo de azul royal. Então, aqui aparece um primeiro exemplo, né, de uma mesa de cabeceira, em azul, um azul inglês, mais ou menos, com tampo de vidro. Aqui, esse é outro na Cassina, aparece um conjunto ali de mesas de centro. Então, uma delas é num azul noturno, e a outra é muito similar também ao nosso jalapão. E atrás vocês podem ver que tem um sofá amarelo. Então, são cores que eu comentei. Aqui aparece na Valcutini, também o lançamento dessa cozinha, também num azul profundo, combinado com uma nogueira média e também o cristalina. Na MIDI, a gente pôde ver mesas, mobiliário solto, estamos falando, né? Então, ali aparece uma mesa, onde o tampo é em alto brilho, mas os pés não. E na direita, um louceiro, que podem ver que tem uma textura tipo ranhurado, muito similar à nossa textura Vert, lançada no ano passado. Aqui mais um ambiente com azul, no Super Studio Pio. O azul aparece muito também em cenografias, em espaços comerciais. Depois a gente vai para uma gama de tons que vão desde um rosa clarinho até passando pelos terracotas e chegando no jalapão, que seria o tom mais escuro deles. Aqui na Cassina dá para ver esse móvel de estar, um tom mais terracota. Aqui já vai mais na linha do jalapão, uma bancada de banheiro e outra uma mesa de estudos, né, embutida ali em um nicho em nogueira escura, e vejo que as frentes do armário também são no cristalina. Aqui mais um pouco do jalapão, então aparecem duas fotos, a da esquerda é um closet, as portas em jalapão e o interior numa nogueira clarinha. E na foto da direita é um detalhe da parede, da cabeceira de cama. Nessa parede também vocês veem essa mesma textura que eu comentei, muito similar ao vert. Mais um pouco ainda de jalapão. Na foto da esquerda é o salão satélite. Para quem não conhece, o salão satélite é o espaço, é o pavilhão onde são apresentados novos designers, algumas universidades, alguns estúdios novos, nomes que se lançam no mercado nessa vitrina internacional. E na foto da direita, uma mesa na Mages com padrão também jalapão, e um detalhe para chamar a atenção de vocês, que é muito comum na Europa, que o Brasil não segue: a borda é preta, assim como são os pés da mesa. Então, não tem, na Europa, dificilmente eles têm aquela preocupação com a borda, como a gente tem no Brasil, por exemplo. Eles trabalham com bordas diferentes, até brincam com isso, jogam com o contraste. Então, acho que é uma coisa, uma lição aí para a gente observar.
Aqui na Fantoni, a Fantoni também apostou nessa mesma cor do jalapão nos ambientes de escritório. Então, aparece ali uma sala com a parede de jalapão e depois a estrutura metálica segue a mesma cor. E na foto da direita aparece um espaço de café desse mesmo escritório. Bom, o verde foi uma grande surpresa para nós, porque o que mais a gente viu foi um verde clarinho, igual ao nosso lançamento do Maragogi. Esse verde aparece também em todo tipo de ambiente, mobiliário, como a gente pode ver nos próximos slides. Aqui na Febal Casa, por exemplo, ele está na ilha da cozinha. Na outra foto da direita, ele aparece num armário de living, né, tanto no inferior quanto no superior, aí combinado também com vidro e com grafite. Aqui a Ford fez um ambiente todo da feira com o Maragogi. Então, todas as paredes, mais o mobiliário de marcenaria, todo na mesma cor. É um verde muito suave. Outro movimento que a gente viu foi dos metalizados, que também parece que estão retornando, só que com uma variação bem grande de cores, de texturas, de acabamentos. Algumas vezes o material natural, o metal natural, e outras vezes nos painéis de melamina. Então, aqui na foto da esquerda tem um exemplo na Arquilínea, onde a caixa foi feita em nogueira e o interior num metalizado, numa cor entre um pérola e um champanhe, muito sofisticada. E na foto da direita a gente vê uma cozinha realmente de cobre, assim como a gente tem aqui as cozinhas de aço, agora começaram a aparecer as cozinhas em cobre. Na Fimar, a gente viu esse acabamento também, tipo um aço escovado, numa cor champanhe, também em melamina, e o outro como mais numa tonalidade realmente de aço escovado claro, quase prata, e com uma textura bem profunda, bem marcada. Aqui dá para ver mais um pouco um detalhe, na Astra, esse acabamento, o da esquerda, né, bem marcado, e o da direita já mais suave, mas ambos os padrões são perolizados, e sendo que na foto da direita ele está combinando com uma nogueira, que eu acho que é ripadinha, assim, acho que é ripada no fundo da estante. Aqui mais um pouco de metal ainda, aparece ali um doceiro, uma pintura em laca, né, de alto brilho, numa cor também do cobre, que combina com o pé da mesa, que é de metal realmente, de cobre, e com a madeira vermelha do tampo. Ainda na Cassina, a gente vê uma cozinha onde tem um painel metalizado, muito bonito, muito elegante, onde aparecem aqueles objetos. E na foto da direita, um roupeiro, onde se vê um metalizado prata, combinado também com a nogueira escura. Bom, outro movimento que a gente percebeu forte é o crescimento novamente das pedras, né? Há uns 5 anos atrás, teve uma febre de pedras utilizadas em todos os móveis, em todos os ambientes, todas as partes dos móveis. Depois isso veio caindo. Nos 2 últimos anos, a gente comentava, a pedra voltou para o seu lugar, ou seja, tampo e parede, e nada mais. E agora, esse ano, outra vez a gente viu móveis inteiros, ou de pedra, ou revestidos com pedra, ou com padrões de melamina padrões pedra. Algumas bem marcadas, como essas duas que aparecem aí, uma preta e uma branca, mas com muita personalidade. O travertino, né, que é um clássico, na Europa ele nunca saiu de moda, aqui no Brasil já tivemos alguns movimentos, agora já não se via tanto e ele voltou forte também. Aqui a pedra dessa ilha da Febal, bem marcada, e ela se repete lá no fundo da bancada, num móvel todo em tonalidade grafite. Na Scavolini, outra pedra, essa mais diferente ainda, né, com os veios na tonalidade ferrugem,
que inclusive combina com os metais dessa cozinha, né? Com os metais em cobre e com o armário aéreo, que também tem uma tonalidade metalizada quente. Como eu já tinha comentado, né, esse retorno das madeiras avermelhadas é um movimento, então, retrô dos anos 70 e 80, e elas aparecem em vários tipos de madeiras e várias estruturas, algumas mais vermelhas, outras um pouco mais alaranjadas, mas é um retorno que a gente viu forte, inclusive em marcas que não costumavam trabalhar com esse tipo de padrão, como, por exemplo, a Boff. Na Boff só costumava ter todo o mobiliário sempre de madeira escura, de cores neutras, e agora aparece em alguns ambientes com a madeira vermelha. Como nessa cristaleira da Cassina, por exemplo, só as portas de vidro, toda a caixaria em madeira vermelha. Aqui outras duas imagens, como eu comentei da Boff, então aparece essa bancada inferior da cozinha, num ripadinho bem avermelhado, que combina muito com a pedra preta, que tem veios também numa cor ferrugem. E na foto da direita, um detalhe da nogueira da mesa. Uma nogueira bem vermelha, bem linear também, com as catedrais bem alongadas, seguindo esse mesmo padrão. Ainda na Boff, uma outra ilha. Essa era uma ilha deslizante. Você podia fechar a mesa e o fogão, ou abrindo, cria a bancada de bar na ilha central. Madeira bem vermelha. E o outro ambiente também da Boff é um closet, que a gente realmente não via isso em anos anteriores. As nogueiras, na verdade, elas são clássicos do mobiliário italiano, né, e são sempre destaque. Mas vale comentar que existem vários tipos de nogueiras. Então, a gente pode falar de uma nogueira brasileira, de uma nogueira italiana, nogueira americana, que tem estruturas diferentes, variações de cor, mas sempre aquele aspecto da elegância, né, do clássico, independente do mobiliário. Então, aqui na Harper, eles utilizaram essa nogueira média, né, combinada também ali com as frentes em pedra. E essa nogueira me chama a atenção, vai aparecer em outras imagens também, que ela é muito similar ao Cerrado, que foi um dos nossos lançamentos da Revestir. Aqui aparece, então, o da direita, os dois, na verdade, são também da Note, né, uma outra empresa, mas também nogueiras muito lineares, catedrais bem alongadas e bem nessa tonalidade do Cerrado. Ainda na Febal aparece um outro ambiente de cozinha, onde a ilha e os armários são de nogueira escura. E na foto da direita é uma mesa da Boff com uma nogueira escura, porém bem marcada, com faixas bem contrastadas. Então é um padrão com bastante personalidade também. Ainda mais outros dois ambientes com nogueira escura e marcadas, né? Então, o da esquerda em uma cozinha, combinando com o mármore, com as portas de vidro, e pode ver que é uma nogueira que também tem muito contraste nos veios. E a foto da direita, num ambiente de estar, é um outro tipo de nogueira que forma faixas de claro e escuro, quase que uma sombra. Na Harper também apresentaram essa cômoda, outra vez aquele padrão que eu comentei que parece muito com cerrado. E na foto da direita, uma nogueira escura na mesa de cabeceira, que eu queria comentar também sobre o canto, né, sobre a borda arredondada. Isso é outro movimento que a gente tem percebido cada vez mais. Além dos móveis curvados, móveis com formatos bastante orgânicos, os cantos dos móveis também estão começando a voltar o que a gente já teve lá nos anos 90, que inclusive tinha os painéis pós-formados, que se chamavam, que faziam aqueles tampos arredondados. Ainda a gente encontra, principalmente em mobiliário de escritório, mobiliário hospitalar, esse tipo de canto. Aqui na Note a gente vê mais uma nogueira, um pouco mais listrada, também no nicho de trabalho, combinada com outra nogueira mais clara, e com as frentes também clarinhas.
E na foto da direita é uma mesa de centro com uma clássica nogueira italiana. Na Laufer também, eles optaram pela nogueira para criar esse espaço de banho. Então, tanto na bancada da pia, quanto no armário vertical, uma nogueira um pouco mais rústica. Os carvalhos também aparecem em cores e estruturas, né? Não tanto quanto as nogueiras, porque, como eu disse, a nogueira é um clássico do mobiliário italiano, o carvalho não tanto, mas ele aparece também em estruturas diferentes e cores diferentes. Então, aqui na Boff, a gente vê essa mesa em carvalho americano, escuro, mas muito uniforme, muito tranquilo também. Aqui na HP, essa bancada de pia, né, esse gabinete, um carvalho bem uniforme, muito típico. Esse carvalho, sim, a gente encontra muito na Itália, que é um carvalho bem uniforme, né, de lâmina pré-composta, e muito fácil de utilizar também. Aqui mais um carvalho, dessa vez na Aquilínea, na ilha, na mesa da ilha. Também um carvalho americano, esse mais marcado ainda, vocês podem ver os desenhos ali das catedrais, que são bem fortes, tem bastante personalidade, mas não tem tanto contraste, ou seja, o padrão é mais ou menos uniforme, não tem tanto claros e escuros como algumas nogueiras que a gente viu. Aqui uma outra cozinha, onde aparece então também na mesa da ilha e no armário do fundo. E aqui vale um comentário que nesse armário do fundo se percebe um tom levemente acinzentado. Isso é outra tendência que a gente está vendo, as madeiras acinzentadas. Não como a gente já teve há 20 anos atrás, que eram realmente madeiras, a tonalidade cinza, fria, mas um leve acinzentado em algumas madeiras. Aqui aparece essa mesa lateral, aquele carvalho, aquele mesmo carvalho que eu falei que é muito típico da Itália. Nesse caso, ela está bem cinza, realmente. Aqui um roupeiro, também com a lâmina muito cinza. Scavolini. E aqui na Lube, a gente vê uma mesa, uma mesa de ilha também, e um roupeiro no closet. E nessas duas imagens é um padrão bem cinza e também com efeito metalizado. O efeito metalizado nas madeiras ele é sempre interessante porque é o que dá a sensação de 3D quando a gente olha um padrão como esse. As madeiras escuras, né, são também um clássico, e como eu falei, até poucos anos atrás a gente não encontrava outras cores de madeira, como carvalho, como madeiras vermelhas, era tudo muito escuro, e isso permanece como com seu espaço. Aqui na Boff, essa mesa de ilha também, uma nogueira bem bonita, mas também que vocês podem ver ali as faixas, né, de claro e escuro, marcações bem fortes. Aqui também na Boff, um nicho onde se vê um padrão mais uniforme, né, tanto na caixaria como nas prateleiras. Mais uma cozinha, também aqui, de novo, o padrão um pouquinho mais acinzentado. E se vocês repararem bem, ele tem um ripadinho também. Então, o ripadinho tomou conta desde o ano passado, já foi assim, esse ano mais ainda. Eu costumo dizer que é uma tendência que a gente levou daqui para lá, né? Porque no Brasil a gente já usa ripado desde os anos 50, 60, arquitetura modernista, e há uns 3 anos atrás ganhou força outra vez no Brasil, e Milão seguiu nessa linha. Tinha muito ripadinho, e não só em madeiras de várias cores, mas em outros materiais também. Aqui mais um rack, né, também em nogueira, com aquela mesma característica que eu comentei, dos cantos arredondados, e um tampo de pedra. Aqui é um ambiente de closet da Boff, no tradicional que a gente era acostumado a ver nessa marca, né, madeira escura, nogueira escura.
tanto na ilha, que é um gaveteiro, e como nas caixas dos armários laterais, com estrutura de ferro e vidro. Isso é muito a característica da BOF, esse tipo de mobiliário. Ainda aqui na BOF, outra cozinha, essa vez, como eu comentei, madeira manogueira bem acinzentada, bem lavada, não tem muito desenho, mas tem efeito de luz e sombra. E observe que, outra vez, nos bancos aparece a cor do jalapão. Então, ele não está só nas paredes, no mobiliário de painel, mas ele aparece também nos tecidos. Outra vez a BOF, outra cozinha, de novo uma nogueira muito marcada, muito listrada, e combinada com uma pedra bem carregada também. Então, são combinações, são ambientes que a gente pode utilizar, mas em ambientes grandes, né? Ninguém imagina em fazer alguma coisa assim numa cozinha de um apartamento de 40 metros quadrados. A outra forte tendência são as madeiras ebanizadas, que, na verdade, são também um clássico, são sinônimo de elegância em qualquer parte do mundo, e elas ganharam bastante força esse ano, não só em Milão, mas em outras feiras que eu visitei. Tinha muita madeira ebanizada e madeira carbonizada. Então, aqui aparece uma mesa, um tampo de carvalho bem marcado, negro. Aqui também uma cozinha, outra vez o carvalho, outra vez marcas fortes, a textura, combinado com os gaveteiros em padrão metalizado e portas de vidro. Mais uma mesa, dessa vez é um pinus ebanizado, um pouco mais descontraído, um pouco mais jovem. Aqui mais uma cozinha da BOF, onde a gente vê também a bancada em ebanizado, bem marcado. E aparece um ebanizado também no fundo do móvel, daquela estante. Se vocês observarem, vão ver as marcas da madeira. Pode passar. Aqui vale um detalhe, comentar sobre um detalhe também, que os italianos são mestres, né, nos acabamentos e em detalhes como esse. É um móvel de carvalho claro, e com as gavetas, com as frentes metalizadas, mas o interior da gaveta, todo o organizador, se confunde da gaveta, são em madeira ebanizada. Então é super elegante e ainda tem aquele efeito surpresa. Você não imagina que num móvel de carvalho com metal você vai ver uma gaveta de madeira ebanizada. Aqui mais uma, essa na Mages, também de carvalho, também bem marcada. E como eu já tinha comentado, os ripados são um outro movimento muito forte e que aparece em vários ambientes, não só em madeira, como outros materiais também. Então, essa primeira é na BOF, né, à frente da ilha, uma nogueira ripada. Aqui, um outro ambiente de sala, é um ripado que vocês podem observar também, que é uma madeira avermelhada. A luz proporciona mais ainda esse efeito, né? Ressalta a cor da madeira. Aqui nessa cabeceira de cama é uma parede com textura metalizada, aquela mesma textura que eu comentei do Vert. Aqui outra vez um ripado bem miudinho, também só com textura Vert, sobre um padrão de nogueira escura. E este móvel, que eu não sei se é um doceiro, uma queijeira, ele leva esse mesmo acabamento nas frentes. Então é um verde escuro, mais sóbrio, e com textura apenas nas portas. Aqui mais uma bancada de banheiro, onde outra vez se vê um ripadinho sobre uma madeira um pouco mais rústica, mais marcada. E aqui uma outra visão da BOF, onde se vê também atrás da ilha da cozinha, um armário todo ripado também. Vejam que a madeira é bastante alaranjada, né? Quase avermelhada.
Esse foi um resumo, muito resumido, porque todo mundo sabe, né, que Milão é a principal, é a maior feira do setor no mundo, e tem muita coisa para ver, e não seria possível mostrar tudo isso. Mas outra vez eu espero que tenham gostado do conteúdo e agradeço mais uma vez pela presença. E eu vou passar aqui para a Ana, que a Ana parece que tem algumas perguntas que foram enviadas. Vou chegar aqui no vídeo junto com o Cassal para passar as perguntas que a gente recebeu aqui de vocês. A primeira pergunta que fizeram, Cassal, é o que é BOF? BOF? Isso. A BOF é uma das marcas mais importantes de Milão. É presença obrigatória. Todo mundo que vai visitar o Salão do Móvel e o Fora Salone vai visitar a loja da BOF, que forma filas de 200, 300 metros, e quando você entra nos ambientes, está lotado de gente, mas ninguém quer perder de ver o que a BOF está lançando. E eles trocam o showroom todos os anos, né? Então sempre tem novidades. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui rapidamente, só lembrando que a gente vai colocar o link do Forms ali no chat, que vocês precisam responder para validar a pontuação do evento, tá? E vou seguir aqui com as perguntas que mandaram algumas para nós. A segunda pergunta é: isso que você viu em Milão de 2024 vai entrar na coleção de qual ano? Então, como vocês viram, eu fui linkando o nosso lançamento da Tons do Brasil para mostrar que a gente está muito alinhado com o que está sendo apresentado lá fora. Estamos juntos com os italianos, né? E ultimamente, graças a Deus, tem sido assim. A gente trabalha muito para isso, né? A gente tem um trabalho forte do marketing, inteligência de mercado, junto com o comercial, de várias análises e as assessorias de tendências que a gente também tem. Legal. E qual que é a característica principal das nogueiras, Cassal? E se o MDF consegue reproduzir fielmente esse tipo de madeira? Qual que é o segredo da Arauco para conseguir isso? Tá bom. Ótima essa pergunta. As nogueiras, conforme eu já tinha comentado, elas têm bastante variação, né, de acordo com o tipo. Tem vários tipos de nogueiras e que resultam em madeiras também diferentes. A questão da reprodução, a palavra é exatamente essa, é reprodução. Eu costumo dizer que quem lembra lá da mesa de fórmica, da vozinha, aquilo lá imitava a madeira. Hoje a gente não imita a madeira, a gente reproduz, a gente tem tecnologia de última geração. Os nossos padrões são todos desenvolvidos na Europa, porque no Brasil, infelizmente, ainda não chegou essa tecnologia, mas a gente consegue reproduzir fielmente desenho, cor e as texturas também cada vez melhores. Beleza. Terceira pergunta. O pessoal que ganhar a viagem para Milão vai conseguir ver o que no Fora Salone em 2025? Conta pra gente o que você, na sua bola de cristal, já andou vendo. Legal. Muita gente até prefere o Fora Salone, porque o Fora Salone é mais diverso, né? Tem todas as empresas que se cadastram, né? As lojas de imóveis que a gente sempre visita, principalmente no bairro de Brera, onde concentra tudo que é design. Eles dividem a cidade, né, nos distritos, então Brera é um dos distritos de design. A gente visita todas essas lojas. Tortona é um lugar mais descontraído, né, mais informal, onde se pode visitar também várias instalações bem interessantes de grandes empresas. E esse ano o Fore ganhou mais um reforço. Eles incluíram também, além de arquitetura e design, incluíram arte e cultura. Então, haviam várias instalações pela cidade, onde você tinha espetáculos de dança, de orquestra, de balé, de música. Então, é bastante amplo. É muita coisa para ver em uma semana. Gente, essa viagem, vocês carreguem projeto lá, porque, pelo amor de Deus, não vai ter igual, juro por Deus. A quinta pergunta, de onde que vem as suas inspirações, Cassal? Bom, na verdade, como eu falei, a gente trabalha com informações, não com inspirações. Então, tudo que a gente vê nas feiras lá fora, tudo que os nossos consultores de tendências nos passam, as necessidades do nosso mercado, a gente analisa também o nosso portfólio, sempre vendo onde existe alguma oportunidade de uma novidade.
E a inspiração ela acontece, na verdade, quando a gente define a coleção, o marketing estabelece alguma ligação. Então, por exemplo, Tons do Brasil, né, que a gente fala dos biomas, mas não que os biomas tenham sido a inspiração. Eu não fui para Jalapão, para Maragogi, para Maraú, e voltei com ideias para padrões. Não, a gente estabeleceu ligações com esses ambientes. E a última pergunta fizeram para mim aqui. Perguntaram como eu já estive do lado dos arquitetos, como que é fazer parte da Arauco? Minha chefinha fala que eu puxo saco, gente. Aí eu não me responsabilizo, porque eu vou puxar saco mesmo, tá? Como eu falei, eu já especificava muito Arauco nos meus projetos. Só que conhecer o mundo dos produtos é bem diferente do mundo dos projetos. Mergulhar numa coisa que já me interessa muito, que são as cores, né? Eu me especializei em cores. Então, é entender de que forma a gente consegue achar aquela pecinha que está faltando para fechar o quebra-cabeça. E é muito doido, porque é inspiração de muito lado, são muitas referências que tomam aqui na Arauco para criar o portfólio que vocês recebem. Então, é referência de tendência, referência do que está faltando no portfólio. E, assim, surgiu a oportunidade também de eu conhecer vários arquitetos que antes eu não conhecia, então, pessoas que eu admirava já, cujo trabalho eu já acompanhava, mas as pessoas eu não conhecia. Então, a Arauco, ela abre portas de várias formas. Eu acho que não só para quem trabalha na Arauco, mas para qualquer parceiro que esteja com a Arauco. Então, quem anda conosco, olha, eu vou dizer para vocês que dá muito orgulho de falar que eu estou na Arauco. Só chega que senão eu vou falar demais. E é isso, pessoal. Não saiu o som do vídeo do Design Club, a produção está me avisando aqui. Mas esse vídeo está no nosso Insta, se eu não estou enganada. Se vocês quiserem ver na íntegra, tá por lá. Se tiverem qualquer dúvida, também tem o meu Instagram e dos especificadores ali no início do vídeo. Qualquer coisa, mandem mensagem no Insta da Arauco. A produção está me escrevendo mais coisas aqui. Gente, o Forms, eu preciso destacar o Forms. Vocês não podem esquecer de responder, porque senão não vai validar a pontuação. E vocês têm que estar em Milão, gente. Pelo amor de Deus, tem que vivenciar isso que está na apresentação, não só ver a apresentação. Então, bora carregar os projetos, até porque é uma forma também de eu me conectar com os projetos que eu não mexo mais, né? Então, é uma honra ver o projeto de vocês. E produção falou que não... Como é que é? Será enviado junto com o vídeo do Design Club o link para vocês preencherem o Forms, beleza? É isso? Mais alguma coisa, produção? Então, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. E nos próximos eventos, conto com a presença de vocês também. Obrigado e, quem sabe, nós vamos juntos para Milão o ano que vem. Bora! Boa sorte!